Pronto. Olá, Yasmin. Olá, Jorge. Olá, Nora. Muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro. Sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Porta Cult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre esse filme Virginia e Adelaide, que já percorreu um certo caminho em festivais e agora, enfim, chega ao grande público. Muito obrigado por nos receber e serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Vamos embora, prazer. Prazer. Vamos lá. Minha primeira pergunta vai para você, Yasmin. O conceito de segredo trazido pela tese de Janaína Damasceno é um eixo emocional do filme. Como isso guiou suas escolhas de linguagem e direção? Você poderia compartilhar, por favor? Eu sempre falo sobre, faço essa alegoria, assim, essa referência na tese da professora Janaína, acho que muito mais com relação à necessidade de contar essa história delas duas, né? Menos, a gente não teve uma coisa assim, claro que tudo foi muito pensado ali nas leituras, com as atrizes, a gente fez um filme muito construído junto também, porque é um filme, né, de duas atrizes ali, a relação delas, de amizade. Então, isso foi o mais importante para a gente. E por isso mesmo eu acho que a gente priorizou trazer o mais afetuoso que poderia sair desse encontro. Então, eu acho que é né, deixar de ser segredo essa relação e o que elas fizeram juntas. Perfeito. Minha próxima pergunta vai para você, Jorge. O filme é também sobre o poder de encontros. Que paralelo você faz entre o encontro de Virginia e Adelaide e o seu com o de Yasmin na direção desse filme? Muitos, porque o filme é bem sobre isso mesmo. O cinema, ele é muito a arte do encontro. É porque das sete artes, as outras seis dá para fazer sozinho. O cinema não dá para fazer sozinho. O cinema sempre é o resultado do encontro. Então, ele é a soma, assim, com os atores, essas atrizes. O filme não seria esse filme sem essas atrizes, e sem a Nori, sem Yasmin, sem mim. Então, a gente se une e a soma desses talentos e das nossas limitações também acaba produzindo uma obra, que é o resultado sempre desse. E isso é a história do filme e é a nossa história também ao fazer um filme. A Fernanda Montenegro ela diz assim: eu não me lembro dos filmes, mas das equipes eu lembro. A gente acaba lembrando das equipes, né? Porque é o que faz o filme. E esse filme é um filme sobre esse encontro dessas duas mulheres, né? Ele é um filme dividido também, a gente faz aquela divisão de tela. Olha o que eu achei aqui, Yasmin. Olha aqui, ó, no meu caderninho. Olha lá, lembra que a gente Sim. desenhava? A gente Aham. desenhava as figurinhas, como é que as duas iam ficar quando a tela estava dividida, né? Porque é isso, são duas. Tem uma coisa interessante nessa divisão de tela que tu pode olhar para quem escuta, né? Tu pode ouvir quem está falando, mas olhando quem escuta, tu escolhe o filme. Então, quando a gente mostra as duas histórias lado a lado, a gente transforma um pouco o espectador num editor, né? Porque ele pode escolher olhar para um lado ou para o outro, né? E construir a sua própria visão da história. Então, o filme ele nasce desse encontro da equipe e depois ele realmente nasce quando ele encontra o público. O público vê o filme. Muito bom. Nora, minha próxima pergunta é para você. Fazer o audiovisual no nosso país é um grande desafio. Você, como produtora executiva, poderia elencar alguns desafios para viabilizar esse filme tão fora do circuito tradicional e ao mesmo tempo tão necessário? Olha, assim, o que me move sempre, né, para fazer um filme é a paixão por aquela história que a gente vai contar, né? Um filme feminista, antirracista, um filme sobre duas mulheres importantíssimas, né, num assunto muito delicado que é a psicanálise no Brasil e no mundo. E é sempre um desafio. Qualquer projeto, seja ele pequeno, médio, grande, a gente tem que, né, quase renascer a cada filme que a gente faz. Mas, assim, como a gente já faz isso há alguns anos, a Casa de Cinema vai fazer 38 anos esse ano, a gente torna assim, o nosso trabalho e a nossa necessidade de contar histórias uma alegria, sabe? A gente, por mais
que os assuntos sejam difíceis, escabrosos como esse, em algum momento. Esse filme tem uma delicadeza dessas duas mulheres, a direção da Yasmin, que pela primeira vez trabalhei com ela, que era um desejo que eu tinha há muito tempo. Então, tudo isso me move e torna esses desafios que a gente sabe que são difíceis, né? Porque o nosso cinema se constrói, se destrói, se constrói, se destrói. Há anos que a gente vê isso acontecendo nesse país, mas contar histórias é uma coisa que nos move. Então, apesar de ser um grande desafio, é um trabalho muito prazeroso. E eu estou muito curiosa de entender como que o público brasileiro vai ver esse filme agora, a partir do dia 8 de maio. Com certeza será um grande sucesso. Yasmin, você como uma mulher negra dirigindo a história de uma mulher negra pioneira, qual foi o maior compromisso simbólico que você assumiu com essa narrativa? Eu acho que assim, só o fato da gente estar contando a história da Virgínia, né? E desse encontro com a Adelaide, que também é uma mulher racializada, eu acho que também tem um papel, assim, né? Não sei se é papel, mas assim, um lugar também, enquanto diretora, de sempre relembrar a sociedade brasileira que se tratam de duas mulheres racializadas, não apenas uma, né? Mas a gente tem uma questão mesmo de identificar essa questão étnica somente na mulher negra, né? A Adelaide é uma judia, né? Ela também tem questões assim com relação a isso. Ela pertence a um povo, então eu acho importante frisar, mas eu acho que o principal compromisso para mim era, quando eu cheguei no filme, uma coisa que eu observei, assim, que é a questão do humor. O Jorge é uma pessoa que fez muito humor, né, na trajetória dele, nos filmes dele, e tudo. Então eu tive também muito espaço para propor isso, assim, né? Eu percebi que a Virgínia tinha uma coisa com uma gargalhada. Os registros que ela produziu estavam muito, são registros que ela está sempre sorrindo, gargalhando, no meio de uma elite, e tudo. E eu acho que o humor ele tem essa dimensão que não é só o engraçado, né? Ele também, o riso ele também provoca algum tipo de incômodo, algum tipo, quer frisar alguma coisa, quer dar importância para aquilo, quer chamar atenção para alguma coisa, não necessariamente tem a ver com ser engraçado, a Virgínia ser engraçada. Mas esse lugar do humor das mulheres negras, principalmente as mulheres intelectuais, que são sempre narradas nesse lugar da seriedade, o óculos, né, sabe, encasteladas, que não conversam com ninguém. Pelo contrário, a Virginia era uma pessoa que produziu uma pesquisa em que ela falou com centenas de famílias negras para perguntar como que elas se entendiam, como é que elas se percebiam enquanto pessoas negras. Então, ela era uma intelectual que falava para além dos muros da academia, para além das salas e das sociedades de psicanálise. Então, eu acho que essa questão do humor está muito presente em muitas intelectuais que eu, inclusive, conheço, como Conceição Evaristo, Sueli Carneiro e tantas outras que eu convivo, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, que são mulheres que eu convivo na minha vida. E elas, todas elas, Leda Maria Martins, Ana Maria Gonçalves, que são grandes mulheres intelectuais que têm uma força, né, de produção de conhecimento para o nosso país, cada uma a sua área, que tem um humor muito específico, cada uma delas. E a Virgínia é uma delas. Então, acho que o principal assim compromisso, assim, né, eu considero como uma contribuição de direção, foi perceber e destacar de alguma forma esse humor que a Virgínia quis chamar nesses registros que ela produziu. Perfeito. E para finalizarmos esse bate-papo que passou voando, eu ficaria muito tempo aqui conversando com vocês, falando sobre essa obra. Eu quero deixar uma missão para vocês agora, convidar o pessoal do Articute Cinema e Companhia a assistirem Virginia e Adelaide nos cinemas. Então, podem mandar qualquer mensagem que seja. Então, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, dia 8 de maio, nos cinemas, você vai conhecer uma história linda, um encontro de Virgínia e Adelaide, duas mulheres fora do comum que se encontraram há muito tempo no Brasil, em 1937, e criaram a psicanálise brasileira e muito mais que isso ainda, construíram uma obra linda. Vão conhecer essa história dia 8 de maio nos cinemas.
Vai, vocês não vão falar? Convido a, convido a todos para assistir Virginia Adelaide, dia 8 de maio, no cinema. Um filme feminista, antirracista, antifascista e, sobretudo, sobre o encontro de duas mulheres. 8 de maio, nos cinemas. A minha felicidade de ter feito esse filme com o Jorge, com a Casa de Cinema, com a Nora, é tão grande quanto ter contado a história da Virgínia e da Adelaide. Então, 8 de maio, todo mundo no cinema para assistir Virgínia e Adelaide. Yasmin, Nora, Jorge, muito obrigado por nos receber. Desejo muito sucesso a vocês, ao nosso Cinema Nacional e à Virgínia Adelaide. Para o que precisarem, contem conosco. Forte abraço. Até a próxima. A próxima.